Muito bem, boa noite, Duran. Boa noite, Fernando. Tudo bem? Estamos hoje, excepcionalmente, com a coluna do Duran sendo apenas gravada, sem a audiência, sem a nossa costumeira audiência, mas todos terão a oportunidade de assistir a gravação que faremos logo mais. Muito boa noite, Duran, mais uma vez. Obrigado aí pela sua generosidade de estar conosco aí, colaborando com a Restart Me e contribuindo aí com a sua prestigiosa coluna do Duran, um consultor de resultados. Por favor, com a palavra. Boa noite, Fernando. Nossos cumprimentos em meu nome da Restart a todos aqueles que ainda vão nos assistir, porque essa coluna, como você acabou de dizer, excepcionalmente está sendo gravada. Hoje a ideia é apresentar como tema a questão da caixa de ferramentas. Em outras conversas que nós tivemos, a gente conversou, entre diversos assuntos, da questão do conhecimento, do consultor, da questão do método de trabalho e da caixa de ferramentas. E como a gente vem sempre tratando, né, e a maioria dos membros da Restart é composta por profissionais muito experientes, com uma longa caminhada, em diversos segmentos de empresas, é evidente que esses profissionais, ao longo exatamente dessa caminhada, esses profissionais acumularam uma enorme gama de ferramentas de gestão, ferramentas administrativas, ferramentas consultivas, que os ajudaram na persecução dos objetivos que eles tinham. E, quando por uma série de motivos eles acabam, no momento atual, enveredando, ou iniciando, ou tentando enveredar pelo ramo consultivo, evidente que eles trazem consigo essa gama de conhecimentos e essa caixa de ferramentas que foi construída. A questão que eu quero colocar hoje para a reflexão de todos é exatamente essa. Essa caixa de ferramentas que cada profissional traz, não necessariamente é uma caixa de ferramentas adequada para esse novo desafio que eles estão enfrentando ou vão enfrentar como consultores. Primeiro porque hoje a rapidez das inovações, a rapidez dos campos novos de conhecimento, dos novos conhecimentos nos campos tradicionais, ela demanda uma atualização absolutamente constante, quase insana, no campo do conhecimento. E segundo, porque, muito provavelmente, uma boa parte desses profissionais construiu a sua trajetória em um determinado segmento, uns na área financeira, outros na área comercial, outros na área administrativa, enfim, ou em alguns segmentos de mercado. Então, não é tão incomum profissionais que têm toda uma trajetória de anos, de décadas, em determinados segmentos. Alguns no ramo automotivo, dentro do ramo automotivo em determinados segmentos em concessionárias, outros no ramo financeiro, em bancos, enfim. Então, essa especialização, que nós sabemos que é uma das tendências que mais se firmou nos últimos tempos, faz com que o profissional tenha conhecimentos muito profundos, construa uma caixa de ferramentas muito específica e que, quando ele resolve migrar para uma atividade consultiva, ele tem que fazer essa reflexão e ele tem que verificar que esforço ele tem que fazer para atender esses novos objetivos que ele está se propondo nesse novo desafio. Eu costumo brincar, é uma frase que é até um pouco cruel, mas é verdadeira, que diz o seguinte: quando você só tem martelo, tudo é prego. Então, uma caixa de ferramentas, exatamente porque não pode, ainda mais para um consultor, ser composta só por martelos, é evidente que
num trabalho de aprimoramento, de direcionamento, de formação para um consultor que tem ambição realmente de conquistar clientes, de ser reconhecido no mercado, de se legitimar perante a clientela, efetivamente ele tem que ter essa capacidade de selecionar adequadamente as ferramentas para o desafio que ele está se propondo. Então, só para ilustrar, eu costumo brincar, quando eu organizei e vivo organizando permanentemente a minha caixa de ferramentas, eu tenho algumas ferramentas que eu chamo de ferramentas mestras, ferramentas universais, que são aquelas que dão o alicerce, constroem a base, que dão o suporte para o meu trabalho consultivo, e tem uma enormidade de ferramentas que eu chamo de ferramentas auxiliares, que, como o nome diz, elas acabam sendo utilizadas, e eu acabo eventualmente lançando mão delas, na especificidade de cada trabalho que aparece ou de cada trabalho que eu acabo realizando. Então, a minha ideia hoje na coluna, que como a gente está gravando, acabou tendo esse formato um pouco mais de bate-papo, é colocar para que todos aqueles que vão assisti-la façam a sua reflexão no sentido de realmente perceberem que tem que enfrentar o grande dilema de todo mundo que inicia na atividade consultiva. Às vezes, o profissional confunde todo aquele cabedal de conhecimentos que ele adquiriu com o fato de ele já estar pronto, de ele já estar preparado para iniciar a atividade consultiva. E, como eu já disse em conversas anteriores, na verdade, nós profissionais desse segmento temos que ter a humildade de percebermos que nós temos que aprender um método de atividade consultiva, temos que continuar permanentemente perseguindo a atualização do conhecimento e temos que ter essa capacidade de continuar estruturando, organizando, enriquecendo constantemente a nossa caixa de ferramentas de atuação. Provavelmente em outras conversas que teremos, ou mesmo no curso que a Restart vai lançar futuramente em termos de formação construtiva, com certeza ocorrerão oportunidades para a gente aprofundar um pouco mais essa temática. E é evidente que o conteúdo da caixa de ferramentas exatamente tem que ser pensado de acordo com o perfil do consultor, de acordo com o tipo de conhecimento motriz que cada consultor tem, o tipo de clientes que ele costuma conquistar, enfim, as áreas de especialização que porventura ele atue, mas efetivamente a mensagem e o ponto que eu queria abrir hoje para a gente trocar essa ideia é exatamente esse. O consultor que pretender realmente ter sucesso na sua atividade tem que ser capaz de construir uma caixa de ferramentas rica, uma caixa de ferramentas com opções muito direcionadas para os fins que ele persegue, e ele tem que ter essa postura de estar permanentemente atualizando, limpando, estruturando exatamente esse mix de ferramentas que ele utiliza. Queria até ouvir um pouquinho você, porque você também é um consultor com uma larga experiência, tem um perfil bastante específico, eu sei, eu te conheço. Queria ouvir um pouquinho a tua opinião, se isso faz sentido para você, como é que você vê essa questão. Obrigado, Duran, e vamos bater um papo aí. Vou fazer o papel da audiência aqui, de te provocar e de fazer perguntas aí, que é o seguinte. Como que essas ferramentas, ou como é que você compara isso às ferramentas de uma oficina? Porque quando as oficinas, elas, ao longo do tempo, as ferramentas evoluem, e bastante, né? Você tinha era muito martelo, né? Bater no ferro, né? E depois as oficinas hoje têm ferramentas eletrônicas, né? Os diagnósticos são eletrônicos,
os ajustes são feitos por computador, eletrônicos, por raio laser, por uma série de ferramentas avançadas. Como é que você vê a evolução dessas ferramentas para o consultor, né? Como é que é esse processo de evolução? A gente trabalha com gestão. A gestão ela evolui, mas ela está fundamentada em conceitos, em princípios muito sólidos, né? E muito antigos, né? Como é que você vê isso, essa comparação com a modernização das ferramentas? Depois eu quero voltar nesses outros pontos que você colocou aí, mas eu quero falar um pouquinho da modernidade. Como é que é essa atualização? Como é que a inovação afeta essa caixa de ferramentas do consultor? Eu acho que a imagem que você usou é perfeita. Por uma dessas casualidades da vida, eu nasci numa casa onde do lado tinha uma oficina mecânica. E eu me recordo, agora que você estava falando, me veio essa imagem à mente, que o filho do proprietário da oficina tem, né, 5 anos mais que eu. Ou seja, quando eu era garoto, ele era um moleque de 12, 13 anos, quando ele começou a trabalhar na oficina. E você falou bem, era muito martelo. Ou seja, a tecnologia era baixa, tá certo? Era trocar vela, era limpar carburador, substituir o cabo do acelerador, era Fusquinha, Kombi, DKV, enfim. E, no decorrer do tempo, evidentemente, não preciso dizer, todos nós sabemos, e a nossa audiência sabe, a evolução que ocorreu no meio automotivo. Enfim, hoje ele continua no segmento, tem uma oficina próxima daquela, mas, evidentemente, ele é um profissional, por isso chegou até aí, que foi capaz de empreender o autodesenvolvimento, de empreender o autodidatismo. E no caso dele, inclusive com alto conteúdo prático, que hoje tudo é feito, né, todos sabem, tá certo? Com outro tipo de equipamento muito mais sofisticado, um equipamento muito mais digital, enfim. Eu acho que o paralelo é perfeito. Como eu, como você, que somos da mesma geração, já se vão aí 40 anos de formados, evidentemente a gente só permanece no mercado porque, no fundo, a nossa formação nos permitiu aprender a aprender. Essa é a minha visão. Quer dizer, o profissional, isso já é de muito tempo, que achava, né, que se formava e ia para o mercado e estava feito, há muito tempo deixou de existir, todos sabemos disso. Os profissionais que continuam, não vou nem dizer os que têm sucesso, isso é óbvio, mas para continuar no mercado, ele tem que ter essa capacidade de aprendizado contínuo, permanente. Por quê? Porque a tecnologia muda, as ferramentas mudam. Estou lembrando agora, quando a gente fez mestrado, estava começando o computador pessoal, você lembra, né? Fizemos trabalhos da matéria de orçamento juntos. E naquela época a inovação era com um disquete, quer dizer, né? Hoje você tem num equipamento, um celular, muito mais capacidade de processamento do que aqueles computadores da Poly que a gente utilizava. Enfim, a questão é exatamente essa. Se o profissional tem que estar em permanente evolução, isso significa que o conhecimento dele e, por consequência, a sua caixa de ferramentas, da mesma forma. Então, é uma adaptação constante, permanente, contínua. Ou seja, mais do que nunca, o consultor tem que ser um aprendiz que ensina. Eu acho que esse é o grande desafio. Aprendiz que ensina. Ou seja, executando, adquirindo conhecimento, fazendo junto, você está aprendendo permanentemente e, ao mesmo tempo, difundindo, divulgando, dividindo o conhecimento. Eu acho que a imagem, do meu ponto de vista, é exatamente essa.
Muito bem. E quais são as ferramentas que você acha que são universais, que ainda são utilizadas ou devem ser utilizadas por qualquer consultor? É muito difícil falar isso, né? Porque cada, como você disse, cada segmento, cada especialidade, cada área do conhecimento desenvolveu as suas próprias ferramentas e essa o consultor precisa se apropriar delas. Mas quais são, do ponto de vista de consultoria para negócios, quais são não a ferramenta em si, não o formato da ferramenta, mas o conceito da ferramenta, né? O esquadro lá do engenheiro ou o compasso do arquiteto, né? Quais são essas ferramentas do consultor que você acha que estão lá na origem e que são a base para atualizar-se? Você colocou bem, né? Só fazendo um paralelo antes de responder, quando você falava, me ocorreu a imagem, né? O outro dia eu estava vendo um arquiteto tirando uma medida, o que antes era aquela trena, né? Agora é uma trena com laser, mas é a trena. Eu diria que entre as ferramentas que eu julgo mestras universais, com certeza estão aquelas voltadas para o elemento humano, porque o consultor, independentemente do seu perfil, do seu foco, etc., trabalha com pessoas, os contratantes, os clientes envolvidos, enfim. Então, por exemplo, ferramentas de leitura de perfil profissional, perfil pessoal, melhor dizendo, perfil comportamental, sem dúvida nenhuma, estão na minha caixa de ferramentas como ferramentas mestras. DISC, PI, enfim. Ferramentas de marketing digital, hoje em dia, né? Fazendo o paralelo com a trena que eu acabei de citar, as ferramentas de marketing digital hoje são imprescindíveis. Então, eu, como consultor, tive que fazer um esforço enorme para começar a entrar nesse universo e entender o minimamente necessário para que eu pudesse atuar. Porque uma das soluções que os consultores sempre têm que buscar em determinados problemas é como elevar os volumes de vendas. Programação neurolinguística, tá certo? Por quê? Porque relacionamento, negociação, influência são situações absolutamente corriqueiras no trabalho consultivo. Técnicas de oratória e exposição, TED, capacidade de fazer um pitch de 30 segundos, de 1 minuto, de 5 minutos. São habilidades hoje absolutamente imprescindíveis para que você possa desempenhar o seu trabalho. Mas são sempre fundamentos, né? A oratória vem, né, dos gregos, né? Exatamente, exatamente. E você tem que fazer com essas adaptações que a gente está discutindo agora. Se com os gregos, vamos dizer, a trena com a fita métrica, hoje você tem a trena, né, com o raio laser. Técnicas de gestão do tempo, absolutamente fundamental na produtividade, que é uma das chaves do nosso trabalho, tá certo? Um trabalho humano. Formação de novos hábitos, visando o atingimento de resultados. Finanças, gestão e finanças de resultados, finanças voltadas para a maximização, entendimento básico de balanço, DRE, fluxo de caixa, enfim, eu poderia ficar aqui citando uma gama deles, que eu tenho certeza que os nossos companheiros dominam. A questão não é essa, a questão é que você tem, como a gente acabou de falar, que saber selecionar quais aquelas vão estruturar a nossa atuação, fazermos as atualizações destas ferramentas constantemente e sabermos, em cada caso específico, que outras ferramentas, que eu chamei de ferramentas auxiliares, deverão ser incorporadas no trabalho. Estava no mudo. Muito bom. E falando dessa modernização, né, você acabou já
antecipando a minha pergunta, que era essa questão das coisas que são perenes, né? São mercados, pessoas, né? As empresas estão nessa, elas lidam com isso o tempo todo e a vida inteira, né? E é por isso que as ferramentas mudam, mas os princípios, os conceitos, né? A ferramenta mestra ou o para que serve a ferramenta é o que deve orientar a aplicação da ferramenta, né? Para que a gente precisa dessas ferramentas, né? Para entender o mercado, para entender as pessoas, para lidar melhor com elas, para passar... Falando agora, desculpa te interromper, você falando agora, me vem nitidamente a imagem, isso que você falou é fundamental, a imagem do médico. O médico continua usando os mesmos conceitos basilares, mas antes ele fazia muito mais exames clínicos, né, no consultório. Hoje ele lança a mão de muito mais exames laboratoriais, de equipamentos de última geração, que fazem diagnóstico de uma maneira completamente diferente, com a contribuição da tecnologia. A mesma coisa. Os conceitos, os princípios, acho que são os mesmos desde o juramento de Hipócrates, tá certo? Desde a época de Hipócrates. Agora, evidentemente, houve uma evolução extremamente absurda de algumas ferramentas diagnósticas, e ele tem que se adaptar e utilizá-las adequadamente, tá certo? Perfeito. Perfeito. Suas considerações finais aí, eu queria te agradecer mais uma vez pela sua disponibilidade e aí pelos seus ensinamentos aí que você passa sempre com tanta segurança para a gente. Então, queria que você fizesse aí as suas considerações finais. Eu acho que, de novo, né? Qualquer profissional como nós, e nós dois sabemos disso, só consegue fazer a coisa bem feita quando tem paixão envolvida, quando tem a paixão e tem o talento, é óbvio, e tem o esforço. É disso que nós falamos aqui hoje, por exemplo, o tempo todo, de esforço, de atualização, de aquisição permanente de conhecimento, autodidatismo. Mas eu acho que você tem que unir isso, eu quero lembrar no final da nossa conversa de hoje, exatamente ao fato de você colocar energia, de você ter prazer em realmente perseguir essa excelência. E eu acho que todos esses nossos colegas participantes da Restart, que estão eventualmente ou iniciando, ou aprimorando, ou redefinindo o seu foco através da consultoria, necessariamente vão precisar ter essa dedicação, vão ter que fazer esse autodidatismo permanente, vão ter que construir a sua caixa de ferramentas, enfim, e isso, sem dúvida, vai requerer, além do que a Restart está tentando começar a prover, que é essa sistematização do conhecimento, essa sistematização da atividade consultiva, vão ter que, antes de mais nada, ter muita vontade, ter paixão por isso e dedicar todo o seu esforço, o seu talento em cima disso. Eu acho que essa é a grande reflexão que a gente vive fazendo e que é um dos motivos que fez com que vocês estruturassem a Restart. Muito obrigado, Duran. Nos vemos novamente, esperamos que ao vivo, daqui a 2 semanas, com a coluna do Duran. Um abraço a todos. Obrigado, Fernando. Até lá.